Olá, tudo bem? Na nossa última conversa, lançamos aqui mão de algumas observações de cunho histórico e político sobre o Vietnã. Por exemplo, essa questão do Vietnã ter passado por 3 ocupações estrangeiras seguidas, o que coloca o país em uma condição de guerra e tensão permanente por mais de 70 anos, a contar os 70 anos anteriores à sua unificação entre 75 e 76, não é? Em seguida, nós colocamos essa questão do caminho vietnamita que se inicia em 76 com muitas dificuldades, ou seja, a incorporação de praticamente um outro país ao seu território econômico, a tentativa de levar o processo de coletivização da agricultura para o Vietnã do Sul trouxe imensas dificuldades, como foi posto aqui. Colocamos também que entre essas dificuldades levaram inclusive ao colapso do sistema de abastecimento alimentar a partir de 81, do final da década de 70, começo da década de 80, o que leva os vietnamitas a empreenderem mudanças institucionais sucessivas na agricultura, gerando novas formas de relações sociais de produção e troca na agricultura, e que inclusive aproxima muito os vietnamitas do modelo do contrato de responsabilidade dos chineses, em que onde, para lembrar aqui, os chineses, ao permitirem que os camponeses entregassem uma cota ao Estado e comercializassem o seu excedente, abriu condições para um crescimento pautado pelo consumo nos anos 80, o Vietnã não foi diferente, né? O Vietnã foi um processo interessantíssimo nesse aspecto. Nós lançamos mão aqui de alguns dados sobre o processo de crescimento econômico, relação investimento PIB na casa dos 27%, que é muito alto para um país do tamanho do Vietnã. Lembrando que o Brasil, nem na época do nosso milagre econômico, alcançamos um tal índice de relação investimentos PIB, a questão também do país ter se transformado em uma mini potência comercial. As exportações elas saltam a mais de 200 bilhões de dólares em 2019, 2018, mais de 200 bilhões de dólares, colocando o Vietnã à frente do Brasil como potência exportadora, ou seja, o Vietnã exporta mais do que o Brasil, não é? E isso leva, e também a questão que eu fiz questão de pontuar aqui com muita ênfase, de que essas reformas rurais acabam que sendo necessariamente um padrão, entre aspas, a ser seguido por esses países socialistas que buscam reformar suas estruturas produtivas. Então a questão agrária, a questão fundamental do abastecimento alimentar, para e passo com a formação de um mercado interno de consumo a partir dessas reformas, fez sucesso na China, fez sucesso no Vietnã, está fazendo sucesso no Laos e poderá também levar Cuba a um caminho de sucesso semelhante. Cuba é um caso à parte que não cabe aqui discussão, porque senão daria mais umas 2 ou 3 aulas. Vamos tratar disso um dia, com certeza. E também o que acho interessante é pontuar que já está surgindo, vamos dizer assim, toda uma literatura que trata esses 3 países como um modelo de desenvolvimento, ou seja, o socialismo de mercado, a economia socialista de mercado, como um modelo de desenvolvimento distinto de Coreia do Sul, de Taiwan e de Japão. Eu tenho críticas à forma modelo, acho que o que existe, como coloquei aqui, uma diferente classe de formações econômicas e sociais que surgem e que acabam se reinventando a partir de instituições de mercado. Foi o caso da China, Vietnã, agora Laos, né? E vamos aqui continuar um pouco essa conversa sobre o Vietnã, porque é uma experiência que ainda está muito em aberto. Existe algo que nos prejudica muito em relação aqui a quem estuda essas experiências comparadas de desenvolvimento. É que enquanto a China, por exemplo, existe uma vasta literatura tratando da China e de outros países, mas a China em particular, assim, existem fontes para todos os gostos. O Vietnã ainda é uma experiência a ser esmiuçada, ainda é uma experiência que carece de análise de fundo, né? Então nós acabamos que ficando ainda refém de poucas análises de fundo sobre o Vietnã, né? Porque classificar aquilo como uma mini China, não resolve o nosso problema, né? Acho que existem especificidades no caso do Vietnã, e vamos tratar um pouco aqui nesse pequeno vídeo que vai ser feito aqui, que estamos fazendo, que coloca o Vietnã numa rota interessante que ainda nós não sabemos qual que é
esse desfecho. Eu acredito que vão ter sucesso, não tão, talvez não tão grande quanto a China, por conta do tamanho da China, por conta das margens de manobra que a China conseguiu obter. Do ponto de vista geopolítico, o tamanho da China conta muito, o tamanho do mercado interno chinês conta muito, não é? O grau de complexidade econômica que a China alcançou conta muito nesse jogo todo de desenvolvimento econômico, algo que o Vietnã ainda está dando os seus primeiros passos, e vamos tratar disso aqui a partir desse momento. Pois bem, em 86 é lançado o programa de restauração vietnamita, o Doi Moi, né, que basicamente é um programa de reformas econômicas voltadas à restauração econômica do país, a revisão do modelo, daquela dinâmica de desenvolvimento, ou seja, o modelo soviético, ela mal começa, já vai à falência no Vietnã. Também tem essa questão das condicionalidades geopolíticas. De 86, o Vietnã era um país que era fechadíssimo com a União Soviética, em um tratado de não agressão mútua, um tratado que previa suprimento técnico, industrial da União Soviética para o Vietnã, só que a União Soviética, no final da década de 80, já não estava mais dando conta nem de si mesmo. Os próprios dirigentes vietnamitas já percebiam que a experiência soviética já não ia muito longe no pós-Gorbachev. Então, em certa medida, a experiência do Doi Moi deve ser vista também como uma resposta ao início da decadência soviética. Tá? Por exemplo, o general Giap, ele, um herói de guerra do Vietnã, o maior líder militar da história do Vietnã. Interessante que ele era professor de história e virou general do exército, comandante do exército revolucionário vietnamita e popular. Ele mesmo chega à conclusão no final da década de 80 que não tem mais opção a não ser optar por um caminho de tipo socialista de mercado. Ele não falou com essas palavras, mas ele dizia basicamente que a chave tinha que ser virada, como foi virada pela China, e que o Vietnã deveria seguir o seu próprio caminho. E é evidente que seguir esse próprio caminho que o Vietnã passou a seguir desde então, como passou pelo caso chinês, por uma reacomodação do Vietnã em relação tanto ao OMC, aos órgãos multilaterais, o OMC, FMI, Banco Mundial, quanto com relação aos próprios Estados Unidos. Ou seja, o Vietnã ele buscou desde então uma reaproximação com os Estados Unidos, até consolidar o reatamento de relações diplomáticas, a visita de George Bush ao Vietnã, esse processo todo de aproximação do Vietnã com os Estados Unidos, que hoje se revela em uma parceria estratégica. Ou seja, o Vietnã é um país socialista, lutou contra os Estados Unidos, derrotou os Estados Unidos, mas eles, como bons asiáticos, eles são altamente pragmáticos, né? Até porque eles têm uma relação muito tensa com a China, apesar das relações comerciais e industriais com a China serem muito próximas. Eles têm problemas de relações com a China que são problemas seculares, né? Que somente a história vai dar conta disso daí. Mas o fato é que o Vietnã teve que buscar uma reacomodação geopolítica com os Estados Unidos, a admissão na OMC que se completa em 2007, nesse bojo, inclusive de reatamento das relações com os Estados Unidos, né? E a impressão que fica desde 86, quando o Vietnã ele começa de fato, ou seja, essas reformas econômicas, né, é que o Vietnã passou desde então a preparar o seu território, vamos dizer assim, para se tornar o que o Paulo Gala chama de um dragãozinho, com uma característica fundamental, que é ser um receptor de unidades produtivas que já estavam buscando territórios fora da China, porque a China já estava há algum tempo já anunciando, os dados já anunciavam que o turning point lusiano já havia chegado à China, ou seja, a China já estava em vias de esgotar o seu crescimento com abundância de mão de obra, ou seja, a mão de obra barata estava deixando de ser um ativo para o crescimento econômico chinês, e esse ativo passaria a ser do Vietnã. Então a impressão que passa sobre as reformas econômicas do Vietnã, numa visão por cima, uma visão superficial, é de que o Vietnã estava se preparando para se tornar um receptor de cadeias produtivas que estavam saindo da China, da Coreia e mesmo do Japão, né? E estava se preparando para se transformar em uma grande plataforma de exportações, né? Então acho que essa é uma impressão inicial que fica, e que em grande medida os fatos não mentem, tá? Esse é um ponto, né? Volto a esse ponto daqui a pouco das exportações, porque tem dados que eu acho que são interessantes. Um outro ponto que é interessante é que
toda a reforma econômica, ou seja, o chinês é o exemplo grande, né, vamos dizer assim, ele passa por reformar a agricultura. Geralmente essas reformas da agricultura elas não encontram muita dificuldade, porque o camponês por si só já é uma figura market friendly, né, ou seja, já é uma figura voltada ao comércio, à acumulação, tá? E o segundo momento, essas reformas econômicas atingem as cidades e basicamente as empresas estatais. E é aí que começa o problema. A China fez um processo, como nós já vimos aqui anteriormente, um processo muito drástico de reforma das empresas estatais. Eles fizeram um golpe só a reforma das empresas estatais, o processo de corporatização das empresas estatais, as transformando em grandes conglomerados orientados ao mercado. Forma-se uma institucionalidade, que é a SASAC, para cuidar dos interesses do Estado nessas empresas. Forma-se um mercado de valores com o papel dessas empresas sentirem o pulso do mercado nessa bolsa de valores, ou seja, foi muito drástico. Inclusive a destruição na década de 90, destruição mesmo, de todo um aparato em matéria de seguridade social, em matéria de saúde, educação, que estava anexado às empresas estatais chinesas. Então as empresas estatais chinesas passaram a ser exclusivamente empresas, ou seja, os outros encargos relacionados a ela passaram a ser ou privatizados, ou seja, como foi o caso de saúde e educação por um bom tempo, que só agora está sendo revisto isso, né? E via empresa, propriamente dito. O Vietnã é diferente, tá? O Vietnã, aliás, o processo não é diferente, a velocidade que se dá de forma diferente. Interessante que o processo de corporatização, né, no Vietnã tem um outro nome, das empresas estatais no Vietnã começa antes da China, já começa em 91. Né? Ou seja, o processo de transformação dessas empresas estatais vietnamitas em empresas orientadas ao mercado, em empresas não afeitas mais a um orçamento muito largo, ou seja, o Estado não vai emitir moeda para poder financiar mais essa empresa, ou seja, esse processo começa em 91 no Vietnã. Tá? Processo começa em 91 e cá entre nós, se nós formos observar bem, vira e mexe, ou seja, ciclicamente o governo vietnamita vai lançando mão, tá? De ondas de reforma nas empresas estatais, buscando transformá-las em empresas mais orientadas ao mercado como as chinesas. Agora, eles começam antes da China essa reforma, não é? Só que é uma reforma que até hoje ela continua acontecendo. Né? Ou seja, as empresas estatais vietnamitas elas continuam mantendo a mesma participação no mercado que há 30 anos atrás, 40% das empresas do corpo empresarial vietnamita é estatal. Surgem também empresas privadas, como eu já disse aqui, surge um poderoso capital estrangeiro associado ao Estado já na década de 90, né? E se acelera após 2007, entrada na OMC, mas o fato é que existe um processo muito lento, né, de reforma das empresas estatais, ou seja, eles não estão no mesmo patamar que estavam em 91, ou seja, existem já empresas estatais vietnamitas, mais de 90 conglomerados empresariais estatais. Aliás, os conglomerados eles surgem a partir de 2006, né? Ou seja, o processo começa em 91 de corporatização e em 2006 surgem os primeiros conglomerados, né? E somente alguns desses conglomerados hoje eles já podem ser apontados, como o Financial Times fez recentemente uma matéria, como empresas que vão ser campeãs nacionais. Tá? Por exemplo, tem uma empresa no setor de telecomunicações que vai se tornar a sexta empresa, na Vietcom, que vai se tornar a sexta empresa a produzir a plataforma 5G. Né? O Vietnã já está em tratativas internas para uma política industrial voltada ao setor automotivo e serão empresas estatais. Então já existe ensaio de formação de campeãs nacionais vietnamitas. E claro que o que fica também evidente é que o Vietnã ele segue um caminho semelhante também ao da Coreia do Sul. Não é somente uma mini China, como o pessoal gosta de dizer.
a Coreia do Sul é uma influência muito grande sobre o Vietnã, não somente pelo fato do Vietnã hoje produzir 3/4 dos smartphones da Samsung, que é uma presença constante no Vietnã, assim como tem joint ventures com empresas da Coreia do Sul para a construção, por exemplo, do metrô de Hanoi, tá? Mas a própria dinâmica vietnamita é muito semelhante da Coreia do Sul. Não acredito que, por exemplo, que existe toda uma literatura que sustenta que a Coreia do Sul é um sistema, é uma dinâmica de export-led. Como eu disse aqui, não gosto muito desse termo, né? Mas o fato é que as reformas, olhando aqui no conjunto sobre o Vietnã, as reformas das empresas estatais, elas são muito lentas, né? Essa lentidão também ela reflete o lento processo de urbanização pelo qual o país passa, ou seja, o processo de urbanização no Vietnã, ele não é rápido, eles são muito mais cuidadosos ainda do que os chineses o eram e o são, tá? Então, se a gente for perceber a taxa de urbanização e avanço do processo de mercantilização das empresas estatais, dá para perceber que são duas variáveis que são um tanto quanto que correlatas, não é? Agora, por um outro lado, o país consegue garantir, vamos dizer assim, essa lentidão nesse processo, esse cuidado que eu acho que eles estão tomando em fazer esse processo. Evidente que tem muitas resistências, enfim, existem processos pelo qual nós não dominamos por pura falta de literatura aqui no Ocidente mais profunda sobre o Vietnã, tá? Esse processo é lento também por um outro motivo, não é? O Vietnã, ele mais do que ninguém na Ásia, né, talvez na história recente do mundo, nenhum país foi, não vou usar o termo dependente, que é um termo muito ruim, até porque a taxa de investimentos no Vietnã, ele é muito alta para o tamanho do seu país, 27%, isso é muito alto. O fato é que o Vietnã, ele, comentei aqui na última conversa que o Vietnã, ele já havia se transformado em uma mini potência comercial, é mini pelo tamanho do Vietnã em relação à China, mas o fato é que o Vietnã, a relações exportações PIB é de 106%. Ou seja, Coreia do Sul, que é o grande exemplo que diz de export-led, nunca passou de 38%. A China atualmente é 18% a sua relação exportação PIB. Coreia do Sul nunca passou de 38%. E o Vietnã é de 106%. Tá? Então, essa é uma marca interessante do Vietnã. Ou seja, ele é um país que caminha ao seu ritmo para a constituição de um corpo de empresas estatais condicionadas a serem campeãs nacionais do futuro, tá? Ela tem um processo de urbanização um tanto quanto cadenciado, tá? É um país que também, por outro lado, já o caso do arroz, por exemplo, o Vietnã é um caso interessante que entre 1989 e 2000, por exemplo, eles duplicaram a produção de arroz. Ou seja, o Vietnã é uma grande exportadora de arroz, por exemplo, é uma grande exportadora de café. Então o Vietnã, ela vai se transformando numa potência exportadora de algumas commodities, né? Ao mesmo tempo que ela vai se transformando, ela já é uma potência, dada a sua proporção, em matéria de exportações em relação ao PIB. Ou seja, o Vietnã ele se preparou para acomodar, vamos dizer assim, o seu território acomodar milhares de unidades produtivas da China, da Coreia, do Japão, né? E se transformar em uma promissora plataforma de exportações. Evidente que essas reformas econômicas do Vietnã, esse processo de se aproveitar de uma conjuntura, da sua entrada tardia no OMC, para se transformar em uma plataforma de qualidade, exportação de qualidade, não quer dizer que eles também não estejam caminhando em outro tipo de reforma, que é também a formação de um sistema financeiro de longo prazo, não é? Ou seja, o Vietnã caminha aqui para formar seu corpo de estatais dentro da sua velocidade, do seu tempo político e do seu tempo econômico. O Vietnã ele garante que um balanço de pagamento, vamos dizer assim, que favorece a lentidão do processo de
seu processo de reforma das estatais, ou seja, os balanços de pagamento do país, ou seja, o seu mercado exterior, garante com que esse processo aqui interno possa se dar num ritmo mais lento do que o chinês, por exemplo, né? E também existe para e passo uma formação de uma economia monetária no país, ou seja, o Vietnã já tem bancos de desenvolvimento. O Vietnã, desde a década de 80, ele também tem feito sucessivas reformas financeiras, reformas voltadas ao sistema financeiro, e que tem gerado, como na China, a formação de bancos de desenvolvimento setoriais, como por exemplo o Banco da Agricultura, por exemplo, o banco da Indústria, o Banco Exim Bank, ou seja, o Vietnã também tem formado um sistema financeiro de longo prazo promissor. Eu digo promissor porque tem um dado que é interessante também quando se fala em Vietnã, que quando se fala em Ásia e em Vietnã em particular, a relação entre crédito e PIB para as empresas no Vietnã é de 190%, ou seja, é um dado altíssimo esse, ou seja, o Vietnã ele é um motor interno de crédito. Evidente que nós vamos aqui podemos entrar numa discussão interminável para ver se esse crédito ele é salutar, se não é um crédito podre. O fato é que existe um sistema de crédito do Vietnã que funciona, não é? Se ele é eficiente, ainda tem muita literatura ainda para ser feita com relação a isso, tá? Mas certamente ele é eficiente para preparar para a montagem, vamos dizer assim, de uma infraestrutura básica de portos, de estradas, de ferrovias e mesmo de fábricas para alocar essas empresas que vêm de fora, tá? Ela é o que mantém, por exemplo, uma taxa de investimento alta. Se a gente for comparar com o caso brasileiro, por exemplo, né? O Brasil tem uma relação crédito-PIB não sai dos 50% há muito tempo, que é muito baixo. Então até a relação crédito-PIB é muito baixa, ao mesmo tempo que também a taxa de investimento é muito baixa, né? Então o Vietnã também traz essa característica de ser um país que exporta muito em relação ao tamanho do seu PIB, né? Ou seja, é um país que exporta muito, é um país que preparou seu território para receber os investimentos estrangeiros diretos, Greenfield Investment, lógico, né? Investimentos produtivos. É um país que está tocando a reforma das suas empresas estatais dentro do seu ritmo, muito ritmo lento ou não lento, mas é o ritmo vietnamita, ou seja, eles não querem cair nos mesmos erros que os chineses, ou seja, o preço, o custo social foi muito alto na China, da rapidez das reformas no setor estatal de economia. O Vietnã não quer, ao que tudo indica, o Vietnã não quer pagar esse preço e tem apostado muito em uma dinâmica de desenvolvimento em que o balanço de pagamento acaba aqui garantindo que o país toque as suas reformas econômicas dentro do seu ritmo, né? E evidente, como eu já coloquei aqui nesses últimos minutos aqui, essa questão do sistema financeiro também e funcionar no Vietnã, ou seja, não é um país sem crédito, que também é um país que, como toda economia deve funcionar à base de crédito. O Vietnã não é diferente, também com reformas sucessivas no seu sistema financeiro. Uma curiosidade do Vietnã que é interessante é que eles são tão cuidadosos no processo de reformas econômicas que eles têm tocado, é que, por exemplo, a China muito rapidamente ela já adotou que o seu objetivo, já na década de 80, era construir uma economia de mercado socialista, não é? O Vietnã, eles resistiram muito a essa vamos dizer, semiótica, ou seja, eles são muito herdeiros do marxismo soviético, né? Inclusive a literatura marxista no Vietnã é muito parecida com a soviética, então eles tinham essa resistência a trabalhar o conceito de mercado como mediador de relações econômicas internas e tal. Então eles nunca tocaram nesse assunto durante muito tempo, ou seja, somente em 2001 é que eles admitem não que eles são uma economia socialista de mercado, e sim uma economia de mercado de orientação socialista. Não é uma questão de semântica essa, né? Os vietnamitas eles têm as reformas econômicas. O Vietnã vai se transformar uma potência econômica, eu acho que no médio prazo, agora dentro de um ritmo muito deles de ser. Um país que passou por quase 70 anos de guerra ininterrupta, né? Que derrota 3 grandes adversários, que enfrenta a China numa guerra em 79, que corajosamente ela enfrenta, ela antes de acabar no soviético, ela faz as reformas econômicas, ela começa o processo de reformas,
altamente condicionada pela geopolítica, ou seja, o Vietnã é um país que tem as suas razões de ser um país que vai fazendo o seu caminho, vai tocando o seu caminho particular, vai constituindo suas campanhas nacionais de forma lenta, vai constituindo o sistema financeiro de longo prazo de forma lenta, vai formando o seu corpo empresarial estatal e tem como garantia para esse processo um balanço de pagamento interessante, ou seja, um país que exporta absurdamente em relação aos outros, em comparação com outras dinâmicas, né? Enfim, teria muita coisa para falar do Vietnã, mas a grande questão que nos dificulta ir mais a fundo nessa questão é que o Vietnã ainda é um objeto de estudo ainda a ser melhor destrinchado, né? Tanto eu quanto o Paulo, nós temos uma métrica aqui de não trabalhar com grandes especulações, trabalhar com elaborações nossas também evidentes, mas calcado em uma realidade e calcado na história de processo de desenvolvimento, tanto do próprio país, quanto comparado com outros países, né? Então não cabe muita especulação aqui, até porque muita coisa pode mudar, existem muitas tensões no Mar do Sul da China, então é uma realidade muito certa, que era do Sudeste Asiático, né? Então nós preferimos cautela, nós preferimos ainda acumular mais materiais para falar do Vietnã, mas acredito que nessas duas conversas que tivemos que nós tivemos sobre o Vietnã aqui, já são bem suficientes para propormos aqui um panorama geral do país, abrir um debate mais sério, mais qualificado, não somente sobre o Vietnã, mas sobre as próprias experiências de socialismo de mercado. Um forte abraço para vocês, nos encontramos em breve, até mais.